Olá, muito boa tarde. Vocês me ouvem bem? Boa tarde, escutando bem. Perfeito, obrigado, Silvio. Boa tarde para todo mundo. Legal, pessoal. Estou vendo que tem bastante gente já conosco. Vamos esperar alguns minutos para que cheguem mais pessoas. Agora são 16h01. Já já nós iniciamos, tá? Alô, Silvio. Tá me ouvindo, Silvio? É Jasson, tá me ouvindo? Oi, boa tarde, Jason. Estou ouvindo sim, perfeito. Obrigado, Silvio. Eu estou só fazendo um teste que eu tive problema com a conexão aqui do áudio e do vídeo, sabe? São dois cabos e eles se misturam aqui, um da web, da câmera aqui, e o outro do fone, se misturam. Mas então tá tudo certo, tá me ouvindo, né? Tá perfeito, tá limpinho o som e a imagem. Tá bom, então. Obrigado, tá, Silvio? Fica com Deus. Nada. Boa aula para nós. Opa, igualmente. Boa E aí, tarde, Nilson? Boa tarde, Nilson. Tranquilo? Como é que tá o senhor? Bem, Tudo na paz. bem, Silvio?
Tranquilo? Tranquilo. É nosso Faz tempo, hein, jovem? Hã? Faz tempo. Pois é, faz hora. Eu estive lá semana passada, lá, no evento lá. E aí, professor, tudo bom? Tudo bem, como é que tá, senhor Nilson? Joia? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, na paz de Deus. Vamos para mais uma aula interessantíssima, né? Vamos sim. Valeu. Muito bem. Nós já estamos, acho que vocês me ouvem, estou vendo aqui. Muito boa tarde. Quero novamente agradecê-los pela presença, sempre uma alegria. Agradecer aí o Mauro que está conosco, né, que representa aí toda a nossa CGU, que oferece esse curso junto com o IFMT. Nós estamos muito felizes em poder contribuir. Quero agradecer também a SFOR, a pessoa da Érica. A Érica está por aí, né, Érica? Legal. Muito boa tarde. Eu vou pedir para a Érica iniciar a nossa gravação, por favor, Érica, para que a gente possa dispor a aula para os nossos colegas depois, tá? Aí, por João, favor. tá gravando já, tá? Ah, ótimo. Beleza, então. Ótimo. Pessoal, acho que podemos começar, né? Quero saudar aqui Antônio Raul, Kleber Mariano, Eduardo Ronchetti, a Érica, o Jasson, Joel, Júnior, Leilane, Lucas Gueiros, o Mauro, o Nilson Silva, o Rodrigo Spinelli, Silvio Barros e o William Guimarães. E você também que vai assistir essa aula depois, com mais tempo. Pessoal, como eu disse, hoje a aula é um pouco mais rápida, né? Na passada nós mergulhamos um pouco mais nas questões metodológicas. Hoje nós já vamos para o tema proposto, e ele é um pouco mais curto, mas também importante para nós, mas ainda bem introdutório, tá? E eu vou tentar deixar uma tarefinha aqui para vocês, para que vocês possam começar a colocar a mão na massa já. Então, fiquem à vontade. Leilane, por favor, pode falar. Então, professor, eu não consegui acessar aquela sala de aula. Tem algum problema? Eu consegui assistir aquele link do YouTube, mas a sala eu não consegui, porque ele pede, parece outro e-mail, não esse e-mail que eu estou usando aqui. Você está usando um do Gmail? O Jasson teve esse problema também, né, Jasson? Perfeito, professor. Eu também só consegui acessar, como a Leilane, eu só consegui acessar pelo link que o senhor enviou no grupo. Eu não consegui acessar, inclusive eu mandei um e-mail para a nossa colega Érica, ela me explicou, mas o código que aparece lá naquele do lado de acesso, ele dá como incorreto. E eu não consegui, professor. Inclusive até eu salvei a tela, tudo, porque minha preocupação é a presença. Não, fique tranquilo, mas tá você me falando aqui, ô Jasson, a gente dialoga sobre, tá?
Obrigado. E eu vou estar verificando isso com a Érica também, porque o que acontece? Eu não consegui criar um Classroom a partir da conta institucional, né? Então foi de uma conta pessoal. Eu não tinha essa habilitação, aqui aparecia só como participante. E talvez seja isso. Vocês estão com o e-mail da instituição de vocês ou pessoal? Então, eu tentei entrar com o e-mail da instituição, mas aí vou tentar então entrar com o pessoal, pode ser, né? Pode ser, tá? Porque eu achei que tinha que entrar com esse e-mail aqui, mas é isso que ele fala, que ele não aceita esse e-mail. Então pode ser que seja esse o problema. Aí você faz o teste também, ou Tá, vou já? tentar. Não, professor, eu entrei com e-mail institucional, tanto a aula quanto a inscrição, tudo foi pelo e-mail institucional. E estou no e-mail institucional agora, entendeu? Meu realmente não está aparecendo essa condição. Aí eu vou pedir para você entrar com um e-mail pessoal, para ver se esse é o problema, só para a gente testar. Porque aqui tem 8 pessoas na sala. E aí também vou tentar inserir a partir dos dados que a Érica me deu, vou ver se eu consigo fazer essa inserção e se eu inserindo fica melhor, tá? Mauro tá com a mão levantada? Fica à vontade, Mauro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Eu preciso de um invite, tá, professor? Nesse grupo, porque eu não estou no grupo porque eu não consegui acessar o QR Code. Aí, de repente, me encaminha um invite aí para eu poder fazer esse acesso, tá? Só isso. Obrigado. Perfeito, pode deixar. Eu faço isso, Mauro. Obrigado. Tá, vou anotar aqui. Beleza, pessoal. Nós vamos dialogando e vamos iniciar aqui, então, o nosso conteúdo, que é bastante importante para nós. Deixa eu apresentar aqui. Legal, acredito que vocês vejam a apresentação, correto? Sim? Que eu não estou os vendo. Estamos vendo a apresentação. Legal, beleza. Sim. Então vamos lá. Pessoal, a ideia dessa aula é que nós encontremos alguns exemplos práticos do uso em obras, inspeções, o acompanhamento físico e um pouco de documentação técnica. Ainda é algo introdutório e que talvez sobreponha alguma coisa que eu deva ter falado nas 2 primeiras aulas, tá? Mas nós vamos hoje adiantar um processo até para que vocês possam já tentar praticar um pouco disso que nós vamos ver aqui hoje, que é fazer um plano de voo num software chamado Drone Deploy. Então, essa vai ser a nossa tarefa, por assim dizer, tá? Bom, o grande desafio da fiscalização tradicional é justamente essa questão da mão de obra braçal, com elevados riscos à saúde, trabalho em altura. O processo produtivo, às vezes, é um pouco arcaico. Não existe tanta produtividade sistêmica. Então, assim, se nós fôssemos ter um nível de detalhamento, um nível de evidência semelhante ao que eu obtenho com drone por uma câmera convencional, eu gastaria muito mais tempo com isso. E como algumas pessoas citaram que o tempo e a qualidade da evidência para vocês é algo importante, a gente segue nessa linha, tá? Então, cada vez mais a gente dialoga a partir de algumas referências que aquilo que vocês precisam, a fiscalização através dos drones pode contribuir muito. Além de altos custos de montagem e complexa logística de plataformas elevatórias e andaimes. Primeira coisa que a gente pode pensar, puxa vida, mas isso é no diagnóstico da construção. Mas, e aí vocês vão poder responder muito melhor do que eu isso pode acontecer. Pode ser que vocês, na seara da inspeção, na seara
da construção da evidência tenham que tirar fotos nessas condições, tenham que obter informações especiais nessas condições. E é por isso que a gente está trazendo aqui. Nós Professor, temos... Oi, por favor. Desculpa a sua interrupção. A colega Késia, lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, está dizendo que está aguardando ser aceita para entrar na sala, por gentileza. Ah, maravilha. Obrigado. Tá? Nada que é isso. Disponha. Maravilha. Deixa eu fazer assim. Eu acho que quem aceita talvez seja a Érica. É isso. Érica, se estiver por aí... Ah, legal, Érica. Obrigado, viu? Ótimo. E aí nós temos essa referência, a IBAP-SP, né, do IBAP-SP, que traz para nós que 66% dos acidentes em edifícios, eles resultam de falhas de manutenção, exigindo fiscalizações constantes, ágeis e seguras. E aí os outros 34% são por conta dessa anomalia construtiva que normalmente alguém se dedica a obter alguma informação ali e de repente acaba tendo um problema. Então, isso também fundamenta a importância do uso dessa ferramenta. Em termos orçamentários, e aí talvez seja bastante vinculado para essa área mais empresarial, mas que também chega em nós, porque nós temos custo quando nós vamos gerar evidências. Se nós formos comparar, por exemplo, né, um estudo de caso real de inspeção de fachada predial, o custo financeiro aí, utilizando drones, é em torno de R$ 55,44. Andaimes, em torno de R$ 2.615, aí considerando diária, montagem, frete. O tempo de execução, num levantamento de fachadas, 28 minutos, uma bateria. Claro que vai depender do tamanho. Andaime, em torno de 1 hora, né? Já com equipamento montado. Então, não estou contando esse tempo que você tem ali. O tempo de montagem, 3 minutos. Tudo graças àquele sistema que nós falamos bastante na aula passada, que é o Plug and Fly. Já com andaimes, 1 a 3 dias. Segurança, o risco é praticamente zero, porque elimina o trabalho em altura, e quando nós pensamos em andaime, nós temos aí um alto risco, porque o operador exige um treinamento complexo. Então, eu não sei se vocês chegam a gerar evidências nesse nível, de ter que, de repente, subir em algum lugar para tirar uma foto ou para obter uma informação. Mas, considerando o contexto da fiscalização de obras, esse é um dado importante para nós e que pode justificar, inclusive, a aquisição do equipamento desse. Tá? Em termos de recursos humanos, é um operador versus, no mínimo, 2 operadores. Então, só para trazer aí um panorama ainda que justifica o uso dos drones dentro dessa realidade. Mas aí nós perguntamos, né? Fiscalização de obra é uma coisa muito extensa, muito ampla, né? Porque obra é muita coisa, né? Obra é muita coisa. Quais seriam as principais aplicações aí que os drones poderiam ajudar? Então, você, como membro de um desses órgãos que estão aí, aonde você conseguiria ter uma atuação bacana com os drones? Primeiro, edificações e loteamentos. Então, o próprio acompanhamento da terraplanagem, o cálculo de volumes, a observação e a implantação do ponteiro, a identificação de pessoas que estejam portando equipamentos de segurança, a questão de avaliar se essa obra está fazendo a coleta de resíduos sólidos bem ou não, é uma questão ambiental importante que hoje está em evidência, já explorando um pouco mais isso, né? Você pega aquela série que ficou famosa lá de Goiânia, que teve o acidente com o Césio, né? Então, você vê que quem tinha contato com aquela coisa
se contaminou. Hoje, com o uso dos drones, muito provavelmente, nós poderíamos ter algumas soluções que poderiam evitar muitos acidentes. Como, por exemplo, posso colocar um contador Geiger, né? Eu lembro de ter utilizado isso na feira de ciências, que ele mede a radiação, num drone, e ali você consegue fazer o registro de maneira remota. Ou ainda, retirar o material ou um determinado material já com o sistema de captura. Então, tudo isso pode ser feito com essa ferramenta, tá? Entre outras coisas. Aí, como nós vimos, o céu é o limite. Outra área que nós podemos explorar, pontes e viadutos, inspeções estruturais. Bom, será que existe uma patologia aqui nessa estrutura? Como que isso está? Às vezes fica meio complicado eu chegar e ter uma boa tomada, fazer um mapeamento dessa fachada. Agora, com os drones, a gente tem uma facilidade. Então, em algum momento, pode ser que você tenha que gerar essa evidência, e aí fique ciente que com drone é possível fazer isso, tá? Instalações industriais, modelagens Kit-to-B, que é quando nós fazemos aí a produção de um gêmeo digital, né? Ou quando nós modelamos esse como construído, fazemos um as-built, criamos exatamente uma cópia exata daquilo que está lá na realidade. Então, isso é plenamente possível fazer através dos drones, sobretudo drone com LiDAR. Obras lineares, então, mapeamento de fachadas, de faixas de domínios e quilômetros de frente de serviço. Então, às vezes eu quero mapear uma estrada, né? Ou quero fiscalizar essa obra, né? Será que aquela obra lá está sendo pavimentada como deveria? Então, assim, eu enxergo particularmente, sou suspeito para falar, o drone como uma ferramenta importantíssima e quase que imprescindível. Nós temos desenvolvido um projeto aqui que é o escaneamento de árvores com LiDAR de celular, e nós conversávamos com uma das referências disso a nível internacional, e que já fez muitos trabalhos da área, e eu gosto de uma citação que ele traz, é que a informação espacial através do LiDAR, ela é semelhante a um martelo na mão do pedreiro. Ela permite que você evidencie coisas com uma precisão absurda, com um registro importante de coordenada, de log de voo, que antes você não tinha. E hoje todo mundo tem um celular na mão para fazer isso. E é claro que nós estamos falando de um contexto de drones, mas a última pesquisa que nós estávamos fazendo aqui no IFMT era justamente colocar um celular num drone de baixo custo. O celular era de alto custo, né, para ter LiDAR nele. Um iPhone desses a partir do 12 Pro já tem um LiDAR. E começar a fazer inspeções aí e voos combinando essas duas tecnologias, porque o LiDAR num drone hoje é muito caro. Mas talvez um LiDAR de celular de 5, 6 mil reais, mais um drone de 3 mil reais, você tem uma solução de 8, 9 mil reais e consegue resolver alguns problemas e ter aí um bom mapeamento. Então, assim, ainda na seara de mostrar para vocês as possibilidades que existem, tá? Bom, aprofundando nisso, o que é muito feito, né? Eu trago 3 exemplos aqui. Primeiro, as inspeções visuais em estruturas inacessíveis. Então, não tenho acesso, como que eu faço? O drone faz isso. Professor, uma pergunta que pode surgir. O drone, ele tem zoom? Alguns sim. Sobretudo esses que têm essa ferramenta, tá? De mapeamento. Então, nós vamos ver que ele tende a ter aí um bom alcance, mesmo a uma distância. Então, é importante isso. Professor, é possível combinar isso com técnicas de inteligência artificial e fazer detecções automáticas? É possível, tanto em tempo real, como nós vimos o trabalho da Débora, quanto de maneira pós-processada, que nós dizemos. Então, com inspecionamento de estruturas inacessíveis. E aí um aviso metodológico para nós. As imagens dos drones, elas são ferramentas de triagem e apoio visual.
elas não substituem automaticamente as avaliações estruturais especializadas em loco ou os ensaios não destrutivos. Então, assim, é uma ferramenta que me possibilita ver algo, mas nem sempre fazer um diagnóstico total daquela realidade, tá? Aproveito para fazer um paralelo, são muitas histórias nesse caminho. Ainda quando estava no curso técnico, um dos meus professores fazia um doutorado em monitoramento de estrutura. João Olímpio de Araújo Neto, hoje ex-diretor ali do campus avançado de Carmo de Minas, Minas Gerais. E o João utilizava receptor GNSS em cima das pontes para verificar o deslocamento vertical dela. E aí nós íamos lá e apertava o botão para ligar e desligar. Era uma solução inovadora na época, nós estamos falando aí de 2010, 11. Hoje já existem soluções, inclusive com o uso do GPS assim. Mas na época ele já me dizia, João, a tendência é que não tenha mais balança de carga mais. O receptor GNSS, quando ele é um receptor que ele é de tripla frequência, de dupla frequência, ele já consegue avaliar esse deslocamento e fazer, de repente, essa conversão em peso da carreta que passou. Então, ele trabalhava com isso, né? E tratava esses dados lá em pontes. Isso não é novidade para nós, tá? Grande referência para nós, o Regis Bueno e a Ana Paula Aroca, pessoal ali daquela região do interior de São Paulo. Se não me engano, ela está na UFSCar. Monitoramento de estruturas com GNSS. Então, já fica aí, de repente, o próximo curso, né? Daqui a pouco a CGU adquire um GNSS. Talvez ela não queira entrar tanto na seara técnica, mas é uma outra ferramenta importante para garantir também algumas evidências, né? Obter coordenadas com precisão, avaliar alguns deslocamentos. Então, assim, só trazendo as possibilidades, porque essa aula é para isso, para falar das aplicações. Beleza? Legal. Um diagnóstico comparativo, né? O tradicional versus um voo tático. Nós sabemos que existem laser scanners terrestres, esses que são chamados TLS, tá? E eles fazem também uma cobertura, inclusive bem importante, mas existem os laser scanners aerotransportados, como o LiDAR, por exemplo, né? Que já são acoplados em drones, e nós temos uma nuvem de pontos a partir desses caras aí. Então, olha só, em termos de cobertura, né, olhando para essa métrica, a consideração dos andaimes do TLS é que vão existir algumas lacunas por oclusão de obstáculos. Então, às vezes, você faz uma tomada numa posição com o laser scanner que você teria que fazer 2, 3, 4 para recobrir uma parte inteira. Já a parte com o LiDAR é uma cobertura de praticamente 100%, porque ele trabalha num eixo tridimensional, né? Ele consegue trabalhar no eixo G, no eixo X e no eixo Y. Então, o deslocamento do drone é tridimensional, então, até espaços complexos eu vou conseguir ter essa ferramenta sendo utilizada. O tempo, TLS vai semanas, tá? Já o drone, horas ou um único dia de voo, eu faço muita coisa. Vocês vão ver na prática que vocês vão pilotar 10 minutos e vocês vão ver que vocês podem recobrir muitas áreas. Segurança. Existe um alto risco, sobretudo quando o laser scanner precisa ficar em cima do andaime. Já o drone, praticamente zero risco, desde que vocês olhem a área e não fiquem aí com a participação de terceiros. Mas o que pode acontecer é cair o drone e você ficar triste por isso. A operação exige normalmente uma paralisação do setor. Já o drone, ele não precisa interromper necessariamente toda a obra. Você consegue... passou alguém na frente. Você consegue desprezar aquela cena e fazer um tratamento disso, tá? Um estudo de caso prático para isso foi um artigo que eu fiz uma consulta, que foi uma planta de uma fábrica de cimento, né? Então, um levantamento de 30 mil euros e 10 dias com laser scanner terrestre, ele foi reduzido para um dia de voo gerenciado por essa equipe, né?
sem a necessidade de paralisar a fábrica. Então, para vocês verem como, na prática, isso acontece bem. Ainda no acompanhamento físico, alguém trouxe aí uma pergunta. Vocês podem parar, tá? E podem, além de levantar a mão, falarem comigo, por favor, caso tenha. O Mauro. Por favor, Mauro. À vontade. Professor, eu e Júnior Amaral estamos em campo e estamos no hotel. Eu tenho visto que tem interrupção. Se acaso interromper, vocês, por favor, me avisem, tá? Porque eu acho que é o sinal de internet aqui. Na tela anterior, né? Gostaria de fazer um comentário. Quando a gente fala de interrupção das operações, tá? E quando a gente vê o método tradicional e o uso de drone sem a interrupção de uma obra. Para nós, auditores, isso soa talvez como a Shangri-La da nossa atividade, porque o que mais me preocupa, e eu acredito que é uma opinião de todos os colegas, é não interromper o auditado, o jurisdicionado, né? Quando ele está fazendo o trabalho dele. Então, só o fato de a gente conseguir fazê-lo no uso de drones, uma inspeção, por exemplo, nessas condições aí, e a obra poder fluir normalmente ali, já é um ganho que eu considero, assim, inestimável, tá? É um comentário que eu faço, porque o meu dia a dia, ele envolve isso, né? O auditado, o jurisdicionado, fiscalizado, enfim, o avaliado, ele para nos dar atendimento, né? Ou seja, ele vai nos acompanhar. E isso, quer queira, quer não, promove uma situação, assim, de desconforto, assim, para o auditado. Então, a nossa maior preocupação também é não gerar custos desnecessários nessa seara, tá? Então, eu vejo, assim, uma grande vantagem aí que o senhor está apresentando nesse quadro aí, tá? Só um comentário aí. Perfeito, cara. Seu comentário ajuda muito, até para a gente conseguir nortear dentro das expectativas aí. Mas é isso mesmo, né? Interrupção praticamente é zero, né? Perfeito. Ainda nessa seara do acompanhamento, né, que nós estamos mergulhados aí, então, nós temos, primeiro, né, nós temos um paradigma, né, trata-se da sobreposição do cronograma planejado, que é o BIM 4D, com escaneamento real e não apenas tirar foto. É aquela velha história, né? Hoje, com a precisão que se obtém através desses produtos cartográficos, você consegue realmente fazer uma conferência se o planejado e aquilo que for executado, eles têm a mesma nuance, né? Eles têm ali uma proximidade nisso. Por quê? Porque quando você faz um planejamento desse, né, de engenharia civil, hoje, utilizando o Revit, as ferramentas aí, Civil 3D, você consegue trabalhar num plano georreferenciado. Então, na hora disso ser implantado aqui, você consegue garantir e conferir depois, a partir desse georreferenciamento, se de fato isso aconteceu, né? Então, hoje o georreferenciamento ele veio para quebrar alguns paradigmas, sobretudo em relação à parte de regularização fundiária, mas não só. A parte de construção civil também é algo que utiliza muito, né? Tanto é que nós temos hoje o georreferenciamento de móveis urbanos, né? Com NBR e tudo, que promete aí 8 centímetros de precisão, ou melhor, que exige 8 centímetros de erro ali, né? Então, quer dizer, isso está cada vez mais sendo implantado, e eu costumo dizer que quando está georreferenciado não tem erro, né? Porque vamos pensar um exemplo prático. Imagina que, a partir de hoje, todos os projetos, tanto em papel quanto digital,
eles devam ser georreferenciados e que a implantação, como se espera, ela deva seguir o projeto. Você consegue conferir isso com tranquilidade depois da execução. Quando não há essa exigência, você não consegue fazer isso. Semelhante ao que acontece hoje no meio rural, né? Antes se tinha muita grilagem de terra, coisas desse tipo. Por quê? Porque o georreferenciamento ele não acontecia. Então, você pega uma descrição de matrícula antiga, inicia-se no vértice tal, confronta-se com fulano. Desse cega-se o rio. Puxa vida, o rio é terra de aluvião. Hoje ele está aqui e amanhã ele não está mais. Já matou a descrição do terreno. O GEO não. Ele traz uma descrição inequívoca da propriedade. Com rumo, aliás, com rumo não, com azimute, né? Que dá para converter para rumo, mas azimute, distância e coordenada de cada vértice. Eu já cheguei a implantar obra que cada um desses eixos aqui eram implantados com receptor GNSS e estava lá, georreferenciado. Então, poderia ser futuramente conferido lá, né? Marcava as estacas de fundação todas com o receptor GNSS, combinando com técnicas de estação total. Tá? Então, é importante essa realidade, né? Precisão que se gera, e eu estou só fazendo essa partilha para que isso seja um conhecimento para vocês em termos de exigência daqui a pouco, né? Para que vocês possam, de repente, caminhar aí para isso, né? Bom, cadê o georreferenciamento, né? Pode ser uma ferramenta muito importante para vocês na auditação. Tenham certeza disso. Hoje nós temos pesquisas que dizem assim, né? 90% daquilo que é informação é também informação espacial. Você olha lá para um boizinho no pasto, ele é boi, mas ele é também informação espacial. Sobretudo quando você quer, por exemplo, mapear por onde ele anda, a relação dele com outros animais. Então, você consegue hoje fazer sistema de cerca virtual. Então, o céu é o limite quando a área é o georreferenciamento. Então, só trazendo isso para vocês. A detecção, né? Hoje você consegue fazer a identificação automática de atrasos, pendências e validação visual das etapas. Então, voei hoje, tá aqui, né? Vamos pensar lá para a galera da caixa, né? Antigamente o cara tinha que tirar foto, assim e tal. Hoje, o cara faz um voo com drone, vê como a obra tá, e é isso, né? Volta na outra semana e faz conferências, né? Velocidade, né? Reduz o tempo de inspeção e progressa até 70%, como esperado. Beleza? Uma regra de ouro para nós, tá? Para as comparações auditáveis, é obrigatório manter padrões fixos de voo. Altura, rota, enquadramento e periodicidade. E aí eu estou colocando como regra de ouro, baseado em alguns estudos aqui. Mas vocês vão responder aqui, né? Ousadia minha querer ensinar alguma coisa para vocês nessa realidade. Mas por que eu trago como regra de ouro? Porque quando vocês mantêm os parâmetros, a evidência ela fica paramentada, né? Padronizada. Então, quer dizer, hoje eu voei numa altura, vocês vão ver que existe uma relação entre a altura e o tamanho do pixel do terreno. Puxa vida, deu diferença, por quê? Porque o tamanho do pixel foi diferente. Eu voei hoje a 100 metros, amanhã a 120, né? O enquadramento da fachada. Hoje eu voei a 5 metros de distância da fachada, mas aquele dia eu voei a 10. Vai mudar o tamanho do pixel, o tamanho da informação. Né? Aliás, o nível de detalhamento da informação vai mudar, não é o tamanho da informação, o nível de detalhamento. A periodicidade, né? Se você faz um dia o levantamento meio-dia, o sol está de um jeito. No outro dia, 4 horas da tarde, o sol está do outro jeito. Às vezes você vê coisas de maneira diferente ali. Então, essa padronização, ela é importante, tá? Ela é importante aí para vocês e para todo mundo que queira trabalhar com realidades que façam essa exigência, tá? Pessoal, se alguém quiser interromper, por favor, fica à vontade, tá? Eu gosto que interrompe, que aí a gente dialoga e eu fico sabendo que vocês estão aí comigo. Beleza? Então,
Para fechar aí, ó, alguns casos práticos no canteiro, né? Terraplanagem, volto a dizer, volume de terra, obras lineares, infraestrutura e edificações. Eu quero parar aqui agora e quero que vocês falem comigo aí alguma coisa. Faz sentido para vocês essa realidade que nós estamos abordando? Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Jason, por favor. Bom, eu esqueci na primeira fala minha de cumprimentar os colegas, todos os colegas aí, em especial ao Mauro, o meu supervisor da CGU, e ao senhor professor, pela aula que é empolgante demais. Enfim, professor, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Bem, ouvindo bem. Tá, joia. Professor, com relação a essa última fala do senhor, relativo à regra de ouro, eu criei um post-it aqui no computador, na tela ao lado, e estou anotando algumas coisas. E aí o senhor colocou que é regra de ouro que seja feito com padronizações e parâmetros de altura, distância, velocidade, periodicidade, correto? Essas informações, elas ficam registradas provavelmente no drone, e essas informações também podem ser, vamos dizer assim, manipuladas, alteradas ou não, professor? Ou elas são dados imutáveis, vamos dizer, registrados e imutáveis, para que a gente possa ter confiança? Porque muitas das vezes a gente pode fazer uma auditoria e termos do outro lado um auditado, um objeto, né, que possa haver alguns questionamentos, às vezes até sem fundamentos, mas que nós temos que ter segurança nas nossas evidências, como bem disse o Mauro, né? Então, assim, com base nisso, professor, esses dados, quando eu baixo deixo eles armazenados como arquivos, né, como dados, como evidências, eles podem, de alguma forma, e aí eu estou colocando aqui no lugar da outra parte, não da minha parte, de alteração, de manipulação. Mas pode haver esse tipo de coisa, professor? Desculpa a ignorância da pergunta, né? Imagina. Eu tenho quase a resposta, mas eu quero ouvir para me ter segurança. Não, essa pergunta é fundamental e ela não tem uma resposta simples. E nós vamos ver até hoje nesse sentido. Por quê? Existem várias partes da abordagem da construção de um produto cartográfico. Então, vamos por parte. Normalmente, o que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um planejamento de voo. Isso vai ser feito num software à parte. Então, suponhamos que a evidência dela seja o planejamento de voo que ela fez. Esse planejamento de voo, ele é mutável. Ela pode hoje, no mesmo nome lá, que é no mesmo projeto que ela criou, o planejamento de voo vai daqui até aqui. Ela pode ir lá e pode mudar, tá? Então, em relação àquilo que ela fez, você pode mudar isso. Mas é o seguinte, na hora que você pegar esse planejamento de voo, que é uma evidência, e compartilhar ou confrontar com o log de voo, aí dificilmente ele vai bater se houve uma alteração. Porque no log de voo está praticamente o que a pessoa fez naquela data, naquele horário, inclusive apontando as coordenadas que foram obtidas. Então você consegue fazer uma engenharia reversa e verificar, opa, no plano de voo seu aqui, que você mostra por um print na tela ou por um PDF, você diz que você voou a 150 metros, a 120 metros. Mas eu estou vendo aqui no seu log de voo que você voou a 150, a 200. Então, lá no log de voo, essa mudança ela é um pouco mais difícil. Eu não vou dizer que não tem como, porque eu não explorei essa possibilidade. Então, eu não consigo dizer para você com exatidão, olha, o que está aqui no log de voo não pode ser alterado, até porque eu nunca tentei isso. Mas, normalmente, poucas pessoas acessam esse log de voo e dificilmente, às vezes, a pessoa se dá conta de que ali existe provas que ela fez determinada coisa. Beleza? Então é isso, tá?
Respondido, Jasso? Sim, professor. Eu tô meio que não sou do mundo da tecnologia, mas a gente fica viajando na possibilidade de hacker, sabe essas coisas assim Sim. que a gente fica sempre na insegurança, porque o trabalho da gente, além dele ser, de certa forma, e às vezes incômodo para o auditado, o auditado às vezes quer rebater com argumentos, com manipulações que a gente, se não tivermos uma certa segurança e conhecimento, óbvio, inicial, a gente termina tendo que recuar ou, às vezes, descartar aquela evidência, né? Então, assim, eu tenho muito receio. Gosto da tecnologia, é apaixonante, mas, sabe, eu tenho... Sim, é isso assim, mesmo. sabe, gato escaldado, a gente fica meio com medo de água fria. Com certeza. É isso mesmo, é bacana. Sua pergunta é muito boa. Beleza? Maravilha. Pessoal, avançando um pouco mais, né? Professor, Por favor, fica à vontade. Pode falar. Esses softwares que o senhor vem falando no decorrer do curso, sobretudo esse de agora para fazer o planejamento de voo, eles são soluções open source? Open source. Nós só vamos trabalhar com open source, tá? Legal. Porque realmente são softwares ainda pouco acessíveis, sabe? No máximo, às vezes, você consegue uma licença aí de 30 dias para fazer um teste, mas esse é open source. Beleza? Obrigado. Legal. Eu acho que aqui já ficou um pouco repetitivo, né? Eu trouxe já que o acompanhamento físico é possível, né? Criar um registro aí histórico, digital, incontestável do avanço de uma obra. Não sei se é o caso de vocês, para inclusive prestação de contas governamentais, então você consegue fazer isso, esse acompanhamento físico. E também a detecção de patologias, né? Verificar as situações críticas através dos nossos sensores. Isso já foi trazido nos slides anteriores, né? Já trouxe. Legal. Documentação técnica com validade e contexto. O caos são fotografias isoladas, né? Porque elas podem perder o valor técnico sem uma organização espacial, data exata e contexto estrutural. E aí, volto a dizer, né? Essa questão, por exemplo, que eu trouxe anteriormente sobre a distorção que há nas fotos, né? Uma pessoa pode contestar isso, né? De qual celular você obteve essa informação, né? Se você está usando isso aqui para uma análise qualitativa, um simples foco de câmera muda muita coisa, tá? Porque se eu coloco ela num modelo fisheye, a impressão que eu tenho é uma. Se eu coloco uma foto, né, com uma outra câmera 1.1, né, numa visão 1:1, que é a que a gente tem, muda. Então, isso, talvez, dentro de uma realidade processual, de instrução de um processo, pode ser uma coisa questionável, né? Agora, quando você trabalha aí com relatório de fiscalização, uma comprovação visual, que ela é ancorada em coordenadas reais, que ela é ancorada num produto cartográfico validado, aí acabou. Aí não tem conversa. Pode ter, mas vai ser numa outra seara, que talvez não exija a profundidade em questão, né? Então, é bastante interessante. Vou só dar um exemplo, né? Uma das aplicações aí de sensoriamento remoto a ciência diz que você obtém contato de objetos, obtém informação do objeto sem ter o contato com o mesmo. E uma das coisas que acontece muito é a seguinte, né? Existe lá uma empresa petrolífera, né? De extração aí de petróleo e de outras coisas. Imagina que isso comece a vazar no mar. Como que você quantifica isso? Né? Você vai lá, se aspira aquele material, tá, mas você pode utilizar sensoriamento remoto, né? Hoje você tem aí satélite o tempo todo, mapeando, alguns passam praticamente todo dia, com resolução espacial altíssima, e aí você pode falar, não, pô, naquela data, naquela hora, o satélite identificou.
né? E aí essa imagem pode se tornar uma ortoimagem, você consegue, inclusive, calcular o tamanho da mancha e fazer uma estimativa, né? Então, assim, perceba que com a ciência você embasa melhor aquilo que já está claro para você, mas justamente aquilo que o nosso colega trouxe, né? Aquilo que talvez ficava na dúvida ou não. Opa, tem a coordenada aqui, o produto cartográfico está validado, não tem questionamento, tá? Então, detalhe importante. A documentação georreferenciada, ela cria um histórico visual inquestionável do empreendimento, blindando contra pleito, auditorias e erros de comunicação. Então, às vezes, poxa vida, então ela cria aí uma coisa importante para nós. E aí, para vocês, mais do que nunca, né? Vocês que vão auditar, vocês têm que estar com isso bem redondinho, né? Alguns produtos cartográficos que nós vamos obter aí através dos drones, né? Primeiro deles, a nuvem de pontos, tá? É um banco de dados espacial com coordenadas x, y, z, a base essencial para modelagem tridimensional rigorosa, né? Então, é um pouco daquilo que a gente viu, que eu mostrei para vocês, né? Você consegue mergulhar ali na nuvem de pontos, a gente vai aprender a fazer isso. Um segundo é o MDS e o MDT, modelo digital de superfície, guarda esse conceito, tá? Então, é tudo aquilo que está na superfície, incluindo os prédios, e o modelo digital de terreno é só o solo limpo, que é aquele que está só com aquilo que está na superfície, não sobre a superfície. Então, esse é um produto cartográfico que nós vamos aprender a gerar também. Além dos modelos 3D, que é a malha tridimensional, então, depois que você obtém os pontos, você consegue ligá-los e criar uma malha, né? E a partir dessa malha você consegue texturizar, trazer cor, né? Trazer uma textura para esse modelo. E também os ortomosaicos, que são os mapas 2D, a gente até trouxe também anteriormente. Fotos panorâmicas em 360 graus também pode nos ajudar, inclusive, a fazer um tour virtual do nosso trabalho. Algumas limitações que nós vamos ter, né? Então, quer dizer, o drone é muito bom, mas ele não resolve todos os problemas. Primeiro, zonas de sombra e de oclusão. É claro que a gente trouxe aí anteriormente que para o drone é muito mais fácil, mas às vezes tem um leve cantinho ali que você não consegue pegar de jeito nenhum com ele, né? E a sombra também pode trazer um fator limitante, porque quando você tem um sensor que não é ativo, ou seja, que não emite um pulso para receber, como o LiDAR, ele é só uma câmera RGB, ele depende de uma fonte de radiação externa, para justamente iluminar, e iluminando tem a reflectividade para registrar na câmera. Então, às vezes, vale a pena até ter um flash ali, uma luzinha, né? Para poder registrar ali umas áreas de sombra. Beleza? Então, em alguns casos, isso pode ser um problema. Beleza? Gestão de bateria. Em obras verticais, né, de múltiplos pavimentos ou longos túneis, o voo exige uma rigorosa logística de troca de baterias para cobrir a área de forma ininterrupta. Então, vamos exagerar aqui. Vamos pensar que você pegou um prédio aí de 100 andares. Às vezes, quando você está escaneando ali, você vai começar de baixo para cima, a hora que você chegou nos 50, você tem que voltar. Troca a bateria e faz essa gestão, né? Só que, às vezes, você não vai conseguir fazer 50 num dia, né? Você vai conseguir fazer 10, depois 10, depois 10. Então, essa gestão de bateria é importante, mas a aeronave ela é bem tranquila em relação a isso, um dado importante. Hoje, as aeronaves, sobretudo da DJI, com 30% de bateria, ela já apita. O controle apita e avisa você que está acabando a bateria. E com 15%, ele retorna automático no ponto onde ele voltou, onde ele saiu. Então, justamente para evitar que ela caia, porque realmente, se deixar zerar, ele vai cair no chão. Tá? O gargalo do Big Data, né?
as nuvens que nós geramos aí, elas são 50, 150 milhões de pontos, 300 milhões de pontos. Então, o processamento, ele exige uma infraestrutura de TI pesada, com GPU dedicada, placa de vídeo e processamento em nuvem. Então, talvez um dos grandes gargalos, pessoal, de trabalhar com esses produtos cartográficos seja a memória computacional, tá? Porque quando você pega isso durante anos, guardar todas as evidências, imagina só se a partir de agora, cada obra que vocês fiscalizarem, vocês fizerem um mapeamento completo dela. Uma nuvem de pontos, escaneada com milhões de pontos. Né? Isso nós não vamos fazer no curso, tá? Porque nós não temos o LiDAR. Mas vamos gerar nuvem de pontos com alguns milhares de pontos, e vocês vão ver que é muita coisa já. Então, assim, isso é pesado para trabalhar. E aí, como gerenciar isso? Né? Eu posso apagar de quantos em quantos anos isso? Eu tenho que guardar isso por quanto tempo? Então, a corrida tecnológica, durante um tempo, foi assim, para gerar precisão. E hoje ela é para conseguir trabalhar e dimensionar bem isso que eu tenho, de uma maneira que eu não preciso gastar tanto computador. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter que voltar a ter todo mundo supercomputador aí. Então, é um outro desafio. E ainda nessa seara, as condições ambientais. Nisso, o drone é limitado. Ele é resistente à água e não à prova d'água, mas ainda assim, a recomendação do controle do espaço aéreo é não voar em condições adversas. Ventos fortes, chuvas, quando há uma restrição de sinal GPS, ou quando as redes RTK elas limitam os voos. Vocês vão, às vezes, pegar áreas que são no-fly zones, e aí vocês vão ter que pedir autorização para voar, que isso nós vamos ver com calma na aula de legislação, e vamos aprender a tirar essa autorização. Então, assim, as condições ambientais, vai ter hora que, assim, não, vamos ter que ir lá e tirar foto na mão mesmo. Porque hoje não dá para voar. Beleza? Legal. Último slide nosso, para nós caminharmos, né? Então, vamos traçar um cenário hipotético. Hoje a aula era para falar de um estudo de caso, vamos tentar abarcar isso. Então, vamos fazer uma configuração da base, do sítio, né? Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós temos que fazer uma implantação é definir alguns pontos de controle no solo. O que são esses pontos de controle? Vou mostrar para vocês, tá? Esses são essenciais para que todos os voos futuros se sobreponham perfeitamente ao projeto. É como se eu fosse amarrar o meu projeto. Então, assim, vou pensar no caso de uma obra, tá? Em que eu vou acompanhar. Não vou usar o termo fiscalizar, em que eu vou acompanhar. Se eu tenho os mesmos pontos de controle sempre, eu gero ali uma evidência que é inequívoca. Então, hoje eu fiz um voo a 120 metros de controle e utilizei esses pontos de controle. Ó, essa área, ela estava aqui, ó. Legal. Isso aqui estava dessa forma. Agora eu fiz um plano de voo, mesma altura, mesmos pontos de controle. E isso aqui mudou de lugar, ó, foi para cá. Então você tem base para sempre manter o levantamento amparado. E para isso o ideal é sempre estabelecer os pontos de controle. Hoje, nós temos receptores, né, GNSS e RTK, que eliminam o trabalho dos pontos de controle. Mas, quando nós não temos, passamos os pontos de controle com os receptores GNSS. Beleza? A segunda fase, voo de rotina automatizado. Então, agendar o voo toda semana, mantendo rigorosamente a mesma altura e a malha de navegação. E nós vamos aprender a gerar malha de navegação agora, tá? Para dar uma tarefa aí, para vocês pôr a mão na massa e já começar a sentir como é que é a coisa. Fase 3, processamento e triagem. Carregar a nuvem de pontos e cruzar com o modelo 4D via software. E aí vai ter que ter uma intervenção humana apenas nas zonas de oclusão, caso elas existam, tá? E uma fase 4, painel de decisão. De repente, fazer uma reunião semanal de planejamento,
pautada unicamente no modelo 3D atualizado, com cores de alerta, opa, isso aqui não foi feito, isso aqui foi feito. Isso pensando na construção de um condomínio residencial, tá? É um caso muito específico. João, vai ser sempre assim? Não. Isso vai depender daquilo que você vai fazer. Mas para esse caso aqui é algo que pode dar certo, né? Quero avaliar se a construção está sendo bem executada. Então, estabelece ponto de controle, mantém o mesmo período de voo ali, a mesma altura, a malha de navegação, faz o processamento, confronta o planejado com aquilo que é o real e depois faz um painel de decisão para verificar como está. Beleza? Muito bem. Para nós avançarmos, e antes de avançarmos, eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida. E alguém quer partilhar alguma coisa? Já estamos indo para os finalmente. Vocês vão ver que é bem rapidinho aqui. Não tem erro. Alguém? Tô vendo aí que tem bastante gente aí com a mão na cara, assim, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Ou vamos para a mão na massa? É difícil, né? Falar de coisa prática na teoria, assim. Por isso que eu gosto de passar rápido por essas partes aqui, mas são importantes para nós. Então tá, pessoal. Vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui a apresentação do nosso Drone Deploy, tá? Esse vai ser o software que nós vamos estudar para aprender um planejamento de voo, que vai ser algo importante aí para o resto da nossa vida nos trabalhos com drones, tá? Então, eu vou do início, de maneira bem vagarosa, bem tranquila, tá? O Drone Deploy, ele é um software free, open source, tá? Você utiliza, na verdade, ele no navegador, dronedeploy.com. Você pode fazer o seu cadastro e faça isso, vai ser a tarefa de vocês, tá? Fazer o cadastro do Drone Deploy e começar a brincar com isso aqui. E aí, você tem aqui muitas coisas, tá? Você tem projetos, aqui são os projetos, tá? Meus projetos, eu posso compartilhar projetos com outras pessoas. Aqui eu tenho também um mapa, onde eu posso procurar aí localizações, tá? Aqui eu tenho registro de voos, equipamentos, pilotos, mas o que interessa para nós nesse primeiro momento são os projetos, tá? Qual que é o objetivo do Drone Deploy, professor? O objetivo é nos auxiliar a fazer um plano de voo. E eu vou passar rapidamente por um conceito só para você não ficar perdido aqui. Mas depois nós vamos mergulhar nele com mais eficiência. Mas é só para a gente fazer uma coisa prática hoje já, para vocês não ficar um dia mais na teoria. Então eu mudei um pouco o escopo da coisa aqui, tá? O conceito é o conceito de plano de voo, tá? Então o Drone Deploy vai ser utilizado para isso aqui que eu vou explicar rapidamente. Rapidamente, vai ser rápido. Eu prometo que vai ser rápido. Quando nós fazemos fotogrametria, nós precisamos desse conceito, Ground Sample Distance, que é o GSD, que é a distância de amostra do solo. O que é isso, professor? O Ground Sample Distance determina o tamanho da minha amostra ou do meu pixel no terreno. Ou seja, tem uma câmera de 20 megapixels, voei
a essa altura, o meu pixel vai ficar pequeno. Conforme eu vou levantando a minha aeronave, o pixel vai aumentando, porque o meu campo de visão vai aumentando. Então, esse é um conceito importante para nós. Por quê? Na hora que você for mapear, você vai determinar qual GSD você quer. Se você quer ver uma fissura, você tem que ter um GSD pequeno, porque senão você não vai ver ela. Agora, se você quer ver algo menos detalhado, você pode voar uma distância maior. Qual que é o problema de voar muito perto? Você tem um risco de bater em algum lugar, você tem mais detalhamento e, consequentemente, mais imagens. Você tem que gastar mais tempo, porque se eu estou pertinho, então eu tenho que recobrir mais vezes o mesmo lugar, porque olha a área de recobrimento. Qual que é a vantagem de voar longe? A vantagem de voar longe é que eu recobro uma área maior, mas sem detalhamento. Beleza? GSD, guarda isso. Para nós gerarmos um produto cartográfico, nós precisamos fazer fotos sequenciais. Por quê, professor? Para você guardar aí na sua cabeça. O nosso olho, ele tem uma visão estereoscópica. Ou seja, nós conseguimos enxergar a noção de profundidade. Porque nós vemos dois objetos, aliás, um mesmo objeto de dois lugares diferentes. O que a câmera do drone quer fazer, professor? Ela quer imitar o meu olho. Ela quer ver isso aqui e parte disso aqui de dois lugares diferentes. Porque assim ela consegue gerar um modelo tridimensional, por causa do conceito da paralaxe. Legal? Então, eu preciso fazer fotos sequenciais com recobrimento. Beleza? Preciso entender o que é um GSD, que vai depender da minha altura do voo, e preciso também fazer fotos sequenciais. Preciso espalhar por este lugar, para fazer o mapeamento, pontos de controle. Por quê? Porque esses pontos de controle vão referenciar a minha imagem ao ambiente real, ao solo. Vai georreferenciar a minha imagem. Nós chamamos esse processo de recessão espacial na fotogrametria. Beleza? E nos pontos de controle nós temos alguns alvos que são naturais. Por exemplo, eu posso me apoiar aqui, né, em algo que já está aqui na minha imagem, ou eu posso vir e colocar aqui um ponto de controle artificial, para que ele apareça na minha imagem e depois eu consigo falar, ó, você está vendo esse ponto aqui que aparece, programa? Esse ponto aqui tem a coordenada lat, long e altitude tal. Registra isso para mim. E eu vou espalhando esses pontos e consigo dar fidedignidade para o meu produto cartográfico. Eu tenho também pontos de verificação ou pontos de checagem para poder validar se esses pontos de controle que eu fiz estão corretos. Por enquanto, esses três conceitos: ponto de controle, fotos sequenciais e GSD. Por quê, professor? Porque agora que nós vamos fazer o plano de voo, ele vai aparecer para nós aqui. E se você não souber o que é, você vai falar, professor, mas você não explicou? Agora eu expliquei. De maneira bem simplista, tá? Agora vamos voltar para lá. O professor é meio doido, né? Vamos voltar para lá, que vocês vão entender agora, na prática, o que é isso. E como vai ficar gravado, vocês vão ter condições de reproduzir isso, tá? Então, por exemplo, eu quero criar aqui, ó, um novo projeto. E eu quero colocar aqui o nome da minha cidade. Eu vou colocar aqui Cuiabá, Mato Grosso. Ele me lançou aqui em algum lugar de Cuiabá. É possível vocês me darem aí o endereço do órgão aí? O local exato? Para eu ver se eu acho aqui na imagem. Alguém pode digitar aí para mim o endereço? Alguém?
Avenida Vereador Juliano da Costa Marques. Juliano da Costa Marques. Número 99. Isso. Aqui, o bairro aqui, qual que é? Jardim Aclimação? Jardim Aclimação. É aqui? Não, CG1. CG1, é né? do lado do Grande Templo, Aqui no prédio aqui onde funciona a Receita, no Ministério da Fazenda. Perfeito. Então, imagine que nós vamos querer fazer uma fiscalização dessa obra aí, ou fazer um voo aqui em cima. Ó. Então, o que eu vou fazer? Digitei o endereço e vou avançar. Tá? Ele pergunta aqui o nome do projeto, eu vou colocar aqui curso, CGU. Ele pergunta para mim o sistema de coordenadas, tá? Nós vamos trabalhar sempre com o sistema SIRGAS 2000, que significa Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000. Zona, nós vamos trabalhar com a projeção universal, transversa de Mercator, e nós estamos no fuso 21 Sul. Professor, o que é isso? Dá um pause, vou explicar rapidamente para vocês guardarem. Importante. A Terra não é plana e ela não é redonda, ela é geoidal. Ela não é uma esfera perfeita. E esse geóide, ele é modelado a partir de sistemas de referências. E qual que é o sistema de referência que nós utilizamos? Sistema de referência geocêntrico para as Américas. Isso. Esse sistema de referência é a parte curva da coisa. Mas a superfície curva não é desenvolvível no plano. E esse é o problema da cartografia. Então, o engenheiro cartógrafo está estudando isso. Mas, para isso, você usa uma projeção para pegar isso que é curva e colocar num plano. E qual a projeção que nós vamos utilizar? A universal transversa de Mercator, a UTM. Então, é isso. Isso aqui diz respeito à forma da Terra e à projeção da Terra. Muito bem. Então, o que está falando para nós? Vamos começar com aéreo ou com solo? Com aéreo. Legal. Aqui, ele dá algumas opções para nós. Primeiro, eu quero um voo padrão, eu quero um voo de fachada, eu quero um voo de corredor, ou eu quero conteúdos de multimídia, foto panorâmica, vídeo, relatório de fotos, órbita 2D. Perceba que o que está habilitado aqui para nós é o voo padrão, tá? Mas nós vamos depois avançar para alguns elementos para poder mapear a fachada. Se não com esse software, com o outro. Vou colocar aqui, ó, voo padrão. Perceba que ele já criou uma malha para mim. Lembra que no slide anterior nós falamos que nós temos que manter a mesma malha de navegação para ter a fidedignidade? Então a malha de navegação é justamente esse ajuste que eu posso fazer aqui, ó. Ah, então eu quero que o meu drone passe exatamente aqui nesses lugares. Perceba, tudo que está em verde é o local que o drone vai passar. Então, ele vai fazer esse percurso aqui, né? Ele sai daqui, vem aqui, depois volta, depois volta, depois volta, depois volta. Por que que ele faz esse percurso, professor? Porque ele tem que tirar fotos sequenciais para gerar um modelo tridimensional. Lembra? Então, é por isso que eu tenho que fazer um planejamento de voo. Nesse planejamento de voo, ele já me fala quantos minutos, quantos hectares, qual é o número de imagens e quantas baterias eu gasto. Perceba que conforme eu vou aumentando a minha altura de voo, isso aqui é a resolução, é o famoso GSD. Ó. Se eu voar a 60 metros, eu tenho 1,7 centímetros por pixel. Ou seja, cada pixel vai recobrir 1,7 centímetros. É muito pouco. Mas se eu aumentar um pouquinho, o que vai acontecer?
Diminuiu o número de grades. Por quê? Porque ele está voando mais alto, então o GSD dele está ficando maior. Aqui ele manteve uma resolução de 1.7 ainda. Se eu colocar maior, às vezes ele demora para atualizar, tá, gente? Isso aqui. Vou colocar aqui 120, que é a altura máxima que a legislação permite a gente voar. Ó, já ficou uma malha menor. E aqui, ó, o tamanho do pixel ainda manteve em 1.7. Beleza, bacana para nós. Legal? Então, pessoal, olha como ficou fácil utilizar o drone. Você vem aqui, abre o drone deploy, faz o seu planejamento de voo, instala no seu celular o mesmo aplicativo, conecta na sua conta, e quando você for fazer o voo com drone, você pode utilizar o seu celular, dar um play, e ele vai fazer o mapeamento para você automaticamente, seguindo exatamente esses parâmetros e passando exatamente onde você quer. Beleza? Aqui, professor, alguém levantou a mão, fica à vontade, pode falar aí. Eu fiquei com uma dúvida aqui, professor. Por favor. Ali naquele quadro de parâmetros da altitude de voo, tem um quadro que coloca lá a altura máxima, 120, mas aí nas projeções dos pixels, ele está setado em 9 metros, né? Está dizendo lá, ó, 9 metros. O que significa isso? Ele sempre está marcando 9 metros ali, né? 9 metros seria o mínimo? Isso, mas na verdade, ó, você percebe que ele estava setado em 9, mas ele mudou aqui, ó, 96. Porque quando eu coloco para 9, ele voa bem baixinho, ó, então ele faz bem detalhado, sabe? Então, entendi. na verdade, ele manteve 9 aqui em cima, ó, mas a hora que eu mudei aqui, por exemplo, ó, 120. 120. Ele andou aqui para frente, ó. Entendi. Então, na verdade, 9 é o mínimo, 120 é o máximo, e aí eu já vejo a projeção na malha, imediatamente. Perfeito. Na verdade, é o seguinte, Mauro, 9 é o mínimo, 500 é o máximo e 120 é o que está aqui. Isso. A questão é que ele manteve o 9 aqui em cima, né, na onde que eu tô com o mouse aqui, né? Isso, é isso que me deixou... mas acho que é um erro do programa. Isso me deixou na dúvida. Beleza? Não, mas eu compreendi o raciocínio, né? A partir do momento em que você aumenta a altitude, né, de voo, obviamente você diminui a necessidade de, vamos dizer assim, de percurso de malha. Não sei se eu estou falando da linguagem correta, né? Mas seria isso. Exatamente, é isso aí. E ele tem algumas outras coisas que você pode retirar ou colocar. Por exemplo, ele tem uma ferramenta chamada Melhorado 3D, que você pode desabilitar ou habilitar. O que essa ferramenta faz, professor? Ela, além de fazer o voo num sentido, ela faz num outro sentido oposto também, para fazer um voo que a gente chama de voo cruzado. Ou seja, vai garantir que haja mais sobreposição de imagens ainda. Por quê? Em fotogrametria, quanto mais recobrimento eu tenho, mais parâmetros eu tenho para o programa fazer construções tridimensionais. Às vezes, isso complica no quesito memória computacional. E é claro que se tiver uma imagem ruim aqui, é melhor que ela não esteja. Mas a construção do produto cartográfico depende de imagens sequenciais. Então, ele dá essa opção de você melhorar o tridimensional e ele, além de fazer o voo cruzado, ele vem em cada uma das extremidades e tira fotos oblíquas. E aí você consegue, a partir disso, ter uma tridimensionalidade ainda maior. Alguém levantou a mão, fica à vontade para falar. Professor, Jasson. Professor, eu vi aí que conforme a altura e a malha, vamos dizer assim, o tempo de viagem desse drone, né? O programinha aqui, ele dá o número de viagem, vamos supor, supostamente seria essas linhas em verde, né? Mas assim, professor, esse programa, ele indica também o tempo de voo para cumprir a tarefa, ou porque aí me dá garantia também da bateria,
né? O Perfeito. tempo de bateria meu. Então, assim, a minha perspectiva é essa. Se eu sei que eu vou cobrir uma malha X com o tempo de bateria que eu tenho, eu nem espero a bateria ou já, né, sabe, o plano, né? É aquela regra de ouro que o senhor falou, de planejar e tal. Eu Aham. estou com isso na cabeça. Não, É perfeito, isso cara. mesmo, professor? Maravilha, ó. Inclusive, não tá aparecendo aqui, mas no início ele apareceu. Eu acho que pode ser uma questão de navegador, sabe? Ele aparece aqui o tempo de voo, ele aparece aqui a quantidade de área, né, levantada, o número de imagens e o número de baterias. Então você vai para o voo sabendo exatamente quantas baterias você vai utilizar. E exatamente o tempo que você tem. Ah, bom, ele gastou 3 minutos e 15 para fazer. Se a minha bateria dura 20 minutos, então eu sei que eu vou poder fazer aí 5, 6, 7 voos desses, entendeu? Então é bem interessante. E é isso mesmo. A preocupação sua é importante, tá? Legal. Além disso, ele tem algumas configurações avançadas aqui, que é relacionada às detecções automáticas. Definições automáticas. Aqui ele usa 75% e 70% de recobrimento como sendo já automático, mas você pode também mexer. Então, eu quero deixar um recobrimento de sobreposição. Lembra que eu falei que tinha que ser fotos sequenciais? Então, quer dizer, sobreposição frontal quer dizer que a foto da frente vai cobrir 75% da outra. E a próxima vai cobrir 75%. E as laterais vão cobrir 70% uma da outra. Isso é mais que suficiente. Na fotogrametria, a gente diz que tem que recobrir aí no mínimo 60%, tá? Então, às vezes, você está com um pouco de pressa, você pode diminuir isso aqui. Às vezes, você não quer tanto detalhe, ou você quer mais detalhe, então você pode trabalhar com isso também, tá? Então, existem coisas que elas vão acontecer na hora que você está fazendo essa experiência de voo, sabe? Puxa vida, aquele dia a gente fez aquele voo lá com 90%, ficou maravilhoso, mas ficou com muita imagem. Será que a gente reduzir para 70% rola? Rola, beleza. Começa a reduzir, tá? Porque vocês vão ver que na prática esse número de dados ele faz a diferença na vida da gente. Então o ideal vai ser otimizar isso, né? O que eu posso fazer com menos dado possível que vai garantir para mim um produto cartográfico fiel? É isso, tá? Eu posso mudar a velocidade do mapeamento também. Quero fazer ele mais lento. Normalmente a gente coloca na máxima porque ele dosa baseado na sobreposição que ele tem que fazer, tá? Posso colocar também a mudança aqui no ângulo do gimbal, né? Que é justamente a parte da peça do drone que é responsável por dar estabilidade à câmera. Posso fazer um perímetro 3D, que é essa coisa de, além de eu fazer as fotos, eu fazer um perímetro ali 3D, tirando fotos oblíquas. E aqui, ó, tá dando 3 minutos e 50, tá? Tem algumas outras coisas que ele também coloca, detecção de obstáculos, né? Desfazer a deformação, enfim. Foco manual no aplicativo DJI, ele já faz esse com um aplicativo prévio. Então, são algumas definições que são importantes. Alguém falou alguma coisa aí, fica à vontade também. Eu de novo, professor. Bora lá. Com relação a esses dados todos, o programa ou o drone, ele dá a capacidade de arquivo, o tamanho do arquivo que vai ser gerado, que vai ser finalizado. Ao final, o tamanho do arquivo, ele informa, ou só depois que você baixa, ou antes de você baixar já tenha essa perspectiva? Porque, porque a ideia também seria receber esses arquivos eles podem ser zipados para poder guardar, armazenar de forma mais econômica? É isso. Só para o senhor, não sei se o senhor entendeu a pergunta. Entendi, maravilha, boa pergunta. Hoje, os novos da linha Enterprise da DJI, eles já mostram o quanto de memória que eles vão ocupar. Os antigos, não. Mas aí, o que acontece? Normalmente, a gente coloca um cartão de memória generoso do drone, e aí depois a gente baixa isso, deixa em nuvem, enfim, mantém isso, né, de uma forma importante aí. Bem guardadinho e bonitinho, tá? Mas a pergunta é boa, né? Porque eu tô falando aí de memória computacional e tem tudo a ver.
Legal, pessoal. Bom, professor, fiz esse voo, só que eu liguei o celular lá e o celular está offline. Ele vai aparecer? Não. Mas, se eu fui lá para uma região distante e antes eu entrei na minha conta, aí mesmo offline, o meu voo vai ficar lá. Então, é importante que eu entre no celular e garanta que eu acessei esse voo que eu fiz aqui. E depois eu posso ir para um lugar offline que eu vou conseguir fazer normal. Não tem problema. Talvez não vai aparecer a imagem de fundo, porque não vai ter internet para carregá-la. Mas você vai ter acesso aí tranquilamente, sem problema nenhum. Legal? Bom, eu trouxe essa instrução preliminar para a gente começar a fazer coisas e não ficar só eu falando, né? Depois aí, nas próximas aulas, nós vamos falar de legislação. Então, a ideia é que não seja nada simplesmente, né, falado, né? Mas que a gente consiga, de alguma forma, trazer essa realidade que nós estamos estudando para a prática. Isso já é uma prática, tá? Vocês vão fazer isso pro resto da vida, tá? Então, minha sugestão a tarefa aí, chega, cria conta e começa a mexer nisso aqui. Começa a brincar com essa questão da altura de voo, começa a brincar também. Isso aqui, ele consegue também fazer o processamento das fotos para nós, tá? Ele é pago nesse sentido. Então, assim, fiz aqui, obtive 60 imagens. Eu quero fazer um processamento aqui. Ele faz para a gente também e cobra, tá? E retorna para você a nuvem de pontos já processada, retorna para você aí o modelo digital de terreno, beleza? Legal? Por favor, fica à vontade. Professor, esse cadastro, o senhor sugere que a gente faça ele com o e-mail institucional ou pode ser no pessoal, para evitar justamente, ou para evitar não, para proporcionar que a gente possa fazer em outras situações que não seja só institucional? É necessário fazer no e-mail institucional para não ter prejuízo com relação ao curso, ou podemos fazer com cadastro no e-mail pessoal? Porque depois nós vamos talvez praticar, isso vai causar algum problema quando a gente for praticar aí no curso com o senhor, ou não? Em relação a essa questão de ser institucional ou não, eu acho que é mais uma coisa de vocês aí. Tá baixo. A gente acaba utilizando o pessoal mesmo, né? Quando é para uma coisa assim. Mas não sei como é para vocês. Agora, em relação ao curso, não existe relação. Isso aqui é livre, tá? Vocês vão poder usar o resto da vida. E existem outros também. Eu só estou mostrando esse que é o que eu tenho mais familiaridade, já uso há algum tempo. Mas o e-mail é independente. Aí fica mais com vocês mesmo, o que vocês entenderem ser o melhor em termos institucionais. Beleza? Pessoal, é isso. Vocês ficam à vontade para falar, por favor. Bora lá, vamos conversar. Dronedeploy.com, né? Isso, dronedeploy.com. Porque eu vi aqui que está tudo em inglês, né? Mas tudo bem, sem problemas. Legal. A gente faz o cadastro em conectar-se, né? Isso, conecte, ele vai fazer aquele cadastro simples e aí você já vai ter acesso à ferramenta. Ok. Legal. Silvio Barros, fica à vontade. O professor, com esse app, nós temos que cadastrar algum tipo de drone ou ele é genérico? Ele tem alguns aqui que ele suporta, tá? Normalmente, esses da DJI quase todo, exceto os Mini, né? Que é uma linha que ele ainda não tem suportado. Porque, assim, a galera quer vender, sabe? Então, se eles, para um drone pequeno desse aqui, eles já começam a liberar, em tese você deixa de comprar o da DJI para comprar o pequeno e aí fica complicado. Então, assim, a maioria do da DJI tem, tá? Você vai conseguir usar o Drone Deploy, exceto a linha Mini, que são os mais baratos e aí eles acabam não liberando, tá? Mas é isso. Agora sim, mas a pergunta sua eu acho que é mais profunda, né? Deixa eu só... E é muito boa. Quando você chega aqui Aliás, quando você conecta aqui
no drone, ele já identifica exatamente aonde está escrito aqui, ó, não tem um drone, teste o simulador, ele já sabe que você está conectado, por exemplo, no Phantom 4, no Mavic 3, ele já sabe. E baseado nas configurações da bateria do drone, ele já sabe quantas baterias vai utilizar. Então, ele já faz esse trabalho automático, porque a pergunta sua pode ser no seguinte sentido, né? Bom, um drone desse aqui, ele dura 20 minutos a bateria, mas eu posso ter um drone que dura 30. E aí, como é que ele sabe disso, né? Se ele está estimando uma bateria, é baseado num drone. Então, é justamente quando você conecta que ele faz essa leitura. Ele já sabe, de alguma forma, qual drone é o seu. Beleza? Respondido, Silvio? Perfeito, professor. Deixa eu só ver aqui em equipamento. É que vai mudando as coisas. Não, não é aqui não. Mas eu tenho certeza que no celular ele já faz esse reconhecimento. Legal? Mais alguma dúvida, pessoal? Hoje foi tranquilo, deu para entender. Já avançamos um pouco mais aí. Se quiserem falar mais algo, fiquem à vontade, tá? Estamos à disposição. Eu não prestei atenção no cronograma que foi passado na última aula. Ele foi mandado por e-mail, que eu precisava ver quando é que vai ser as aulas, essas aulas que exigem frequência, porque eu vou viajar a serviço a semana que vem, talvez eu não tenha condições de participar, né? Sim. Online. Eu vou mostrar para você aqui. Vamos ver se a gente plota ele aqui, ó. Mas assim, eu tô gravando as aulas. Vocês estão vendo aí, né? Então aqui tá assim, tá? A aula número 1, ela foi síncrona. Depois nós temos uma dia 7, sexta-feira, tá? Dentro dessa realidade aqui, temos as outras, são assíncronas, que estão sendo postadas durante a semana, tá? Então, tem essa aqui para postar, algumas noções de fotogrametria, e aí a outra é dia 7. Na verdade, ficou assim, Damaso: 3, 5 e 7, depois 10, 12 e 14, ou seja, segunda, quarta e sexta, depois do dia 18 ao dia 21 são as práticas, e aí na semana que vem eu quero definir com vocês quem fica em tal dia para eu já passar para a Esfora e já organizar lá no Bela Vista, tá? O senhor pode repetir quais as aulas estão disponíveis? As aulas assíncronas estão disponíveis já? Disponíveis está só 2 da assíncrona. Eu vou subir as outras, tá? Tudo bem. Mas essa semana já vai estar lá. Eu vou estar fazendo um trabalho de campo e da semana que vem eu penso que eu vou perder essas aulas aí. Não, tranquilo, a gente vai dialogando, eu acho que é justo, tá? Professor, essas aulas assíncronas, elas estão sendo, o senhor vai subir elas, e como eu disse, eu até mandei um e-mail, acho que, como eu comentei com o senhor no privado e também com a nossa colega Érica, eu não estou tendo acesso da forma como está sendo disponível lá no Google Drive. Perfeito. Porque aparece para mim que eu não estou autorizado para acessar, porque o código está incorreto. Aí eu vou lá, copio o código, tanto eu copiei quanto digitei, anotei, vi se estava, mas não deu certo. Enfim, aí eu peço para o senhor, para além do senhor postar elas aí no Drive, por gentileza, se o senhor puder fazer o que o senhor fez ontem, de postar no grupo o link, porque aí a gente vai no link que fica muito mais fácil para a gente clicar e assistir em qualquer horário, inclusive pausar. Se o senhor puder fazer a postagem... Com certeza. No grupo do WhatsApp, vai me ajudar muito, porque não sei se é quem está atrás do computador que não está dando conta ou se é o computador que não está me permitindo. Tá bom? Não, tranquilo. O caso seu é o da Leilane,
E aí eu vou pedir para você fazer o seguinte, tenta entrar numa conta que não é institucional, sua, do Google, vê se Certo. dá certo, mas paralelo a isso, eu faço sempre que eu mandar lá, eu mando no grupo, porque eu Por sei que favor, professor. realmente, às vezes, fica complicado o E a acesso. forma de registro disso vai ficar como? Porque caso o senhor mande no grupo e quando eu acesso lá, eu estou fazendo a questão de me inscrever e, ao mesmo tempo, eu vou lá e dou qualquer palavrinha no início e no final da aula, que é para registrar que eu assisti ela. Porque senão eu Bacana. tenho muito receio da questão da presença e eu sou muito rigoroso com essa questão de presença. Tá bom? Tranquilo. Ó, em relação a quem acessa, a gente consegue, aliás, creio eu, que nós conseguimos verificar isso lá nos stats, nos scouts lá do Google. Então tá bem Mesmo, tranquilo. mesmo com a emissão mesmo pelo link que o senhor está postando, né? Tudo Sim, bem. tranquilo. Fechado, Eu consigo ver lá as métricas. Isso, as métricas. Fechado. Então, Obrigado. tranquilo, tá? Imagina. Beleza. Fica à vontade. Pessoal, eu agradeço muito vocês. Se não houver dúvidas, tá? Eu estou à disposição aí sempre. Vamos conversando. Qualquer feedback que tiver também, estamos à disposição. E sexta-feira, ó, quando eu falo que a aula é rápida, dura 1h30, né? Então, sexta-feira tem que ser rápido, né? Sexta-feira, vocês vão me matar. Daqui a pouco vocês não vão querer entrar na aula aí. E aí eu vou falar, puxa vida, 1h30, professor. Aí o senhor complica a vida nossa. Eu não sei se é empolgação de principiante, mas por mim eu ficava aqui até 8, 9, 10 da noite. Eu estou encantado com a aula. Então, e a gente vai empolgando daqui também, às vezes faz um assunto aqui paralelo e às vezes... Mas beleza, pessoal, tamo aí, tá? Vamos acordar. E aí já fica aí a dica aí para quando tivermos em Cuiabá também, aproveitar bastante esse network. Vocês já conhecem também, mas eu creio que vão pessoas aí de outros lugares também. De repente, aí nos últimos dias, aí, marcar aí uma pizza aí, um churrasco em algum lugar aí. Acho que faz parte do ensino e aprendizagem também. São espaços ocultos de aprendizagem, né? Como nós falamos aqui no IFMT. Beleza? Bacana, pessoal. Eu agradeço muito a presença de vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. Valeu. Até mais. Até sexta. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Até sexta, tchau, tchau.